Virou o ano, né? O calendário mudou, mas as responsabilidades continuam e algumas exigem correções imediatas. E aí, profissional de DPI e RH, me diga sinceramente, você já conferiu se todas as parametrizações do janeiro já estão corretas dentro do sistema? Ou está contando que depois a gente ajusta? Janeiro é um mês em que o DP e o RH corrigem o que mudou na legislação, ajustam o que o sistema não faz sozinho, previnem erros que só apareceriam meses depois. Quem acerta agora trabalha com mais tranquilidade o resto do ano. Quem deixa passar, corrige sob pressão. Bom, então hoje eu vou aqui passar para vocês revisar alguns pontos essenciais, lembrando a vocês, né, de tudo aquilo que precisa ser alterado em janeiro e alguns pontinhos de atenção. Para não gerar medo, mas para dar controle, segurança e previsibilidade ao departamento pessoal e ao RH. Então vamos conferir juntos sobre o primeiro item muito importante nesse caso? Bom, antecipação de obrigações em feriados municipais ou regionais. Nas obrigações trabalhistas e previdenciárias, sempre que houver um feriado municipal ou regional, legalmente declarado em lei municipal, que interfira em prazos de obrigações, tipo pagamentos, entregas ou envios de informações, o prazo deve ser antecipado para o último dia anterior ao feriado. Isso acontece porque o cálculo de prazos legais, como recolhimento de encargos ou envio de declarações ao e-social, esses feriados eles interrompem os prazos e podem gerar descumprimento involuntário, o que leva às multas automáticas pelo sistema. Então, todo o início do ano, os feriados nacionais e municipais devem ser cadastrados nos sistemas para evitar erros nos prazos, não somente do pagamento de folha, férias, mas também nos apontamentos dos colaboradores em que se refere a datas de retorno ou pagamentos de feriados. Um exemplo muito comum é que antes da gente emitir os recibos de férias, né, principalmente em janeiro, você precisa ir lá e colocar o feriado, até mesmo para folha de pagamento, entre outros. Mas isso é para quê? Vamos supor, se eu preciso pagar as férias, eu tenho que pagar 2 dias úteis antes da data de saída desse colaborador. E se o seu período de feriados não estiverem cadastrados no sistema, o sistema pode entender aquela informação incorretamente. Isso pode gerar problemas para a empresa, porque ela pode pagar fora do prazo. A mesma coisa é, por exemplo, na data de saída do colaborador ou na data de retorno do colaborador, porque caso o feriado não esteja agendado, a pessoa pode, sem querer, informar uma data que seja um feriado e colocar aquele colaborador de férias. Ou até mesmo na data de retorno, informar no recibo de férias do colaborador que aquela data é a data de retorno, porém é uma data que não tem atividade na empresa por ser um feriado. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas a essas informações, não somente para a folha de pagamento, para não incorrer um pagamento incorreto, né, referente à data de pagamento de uma rescisão, de umas férias, de folha de pagamento, mas também nos apontamentos dos colaboradores, que é para você pagar corretamente as horas extras, entre outros pagamentos que podem incorrer em função de feriados, certo? E para isso é primordial, antes mesmo do início de janeiro, você entrar na sua folha de pagamento e corrigir os calendários existentes do ano todo, colocando lá todos os feriados nacionais e municipais, conferindo e verificando se todos estão corretos, de preferência do ano todo, não somente de janeiro, para não correr o risco de futuramente você precisar de estar aí, né, fazendo de última hora e correndo o risco de pagar alguma multa em função da não informação correta dentro do sistema. Ok? Bom, outro item muito importante é a opção de desconto de contribuição sindical. Bom, vamos tentar entender um pouquinho como que funciona, né? A opção de desconto da contribuição sindical dos colaboradores, a contribuição sindical urbana, não é mais obrigatória desde a reforma trabalhista. Porém, para desconto de contribuição sindical, seja feito em folha de pagamento, é obrigatório que o trabalhador dê, né, autorização prévia e expressa.
Isso até algum tempo. As novas convenções determinam, né, que essas contribuições sejam recolhidas e repassadas. Então, verifique como que estão as convenções da sua empresa, principalmente porque existem convenções que já iniciam em janeiro. Veja se nela consta alguma coisa referente à contribuição sindical, para desconto dos colaboradores e também para questões de desconto da empresa. Confirme em todas a leitura, né, e a lei vigente para verificar, né, se alguma coisa precisa de alguma autorização prévia e deve ser arquivada pelo DPU-RH, se o desconto ocorre normalmente mês de janeiro ou se deve ser informado em alguma rúbrica, né, essa informação. Acompanhar as negociações sindicais, em muitos casos, a negociação coletiva pode incluir cláusulas com impacto financeiro direto para a empresa e com pagamento de adicionais e concessões de benefícios. O DP precisa acompanhar essas negociações de perto para prever custos e repassar para a gestão financeira. Uma dica muito comum é criar modelos, né, padronizados para poder estar orientando tanto aos gestores quanto aos colaboradores sobre o que consta nessas convenções, para que eles estejam cientes sobre os descontos ou pagamentos que possam ter que ser realizados durante o período do ano. E também em janeiro, até dia 31, existe um pagamento facultativo referente à contribuição patronal. Então, é muito importante você revisar e verificar junto à empresa e também junto à convenção coletiva do sindicato para verificar o que precisa realmente ser pago ou não dentro daquela convenção, ok? Então, vamos lá para mais uma informação muito importante neste contexto, que é o FAP. O FAP, né, para o ano de 2026, o fator acidentário de prevenção, ele é calculado com base no histórico de acidentes registrados pela empresa e divulgado no segundo semestre do ano anterior e passa a valer no janeiro do ano seguinte. Então, isso significa que a primeira folha do ano precisa ser processada com esse novo índice. Por quê? Porque lá no E-Social já vão estar as informações já enviadas pela Receita do FAP que essa empresa precisa pagar e do RAT, que é o percentual também calculado sobre esse fator previdenciário, acidentário. E para o FAP, né, o fator acidentário de prevenção, ele é um multiplicador aplicado sobre a alíquota de seguro contra acidentes de trabalho e impacta diretamente no cálculo dos encargos previdenciários de folha de pagamento. A informação do novo FAP, ela não é gerada automaticamente pelo E-Social para a sua folha. Então, você, DP, deve consultar o fator divulgado, né, pelo site, né, do Ministério da Previdência Social e parametrizar manualmente seu sistema de folha para cálculos dos encargos, para que quando você enviar o S1299, que é o fechamento da folha, você vai poder verificar no resumo da sua folha se o valor referente ao FAP e o RAT estão de acordo com o que consta no E-Social. Então, para garantir que a empresa cumpra todas as exigências legais e evite riscos fiscais, o departamento pessoal deve adotar algumas práticas durante esse processo. Ou seja, a aplicação do novo índice na folha, o FAP divulgado no segundo semestre, ele precisa ser atualizado, né, no cálculo, né, juntamente com o RAT, para ser utilizado a partir da folha de janeiro. Isso significa revisar parametrizações do sistema, confirmar a alíquota, verificar se ela está ajustada corretamente, né, antes do fechamento, e fazer essa validação no E-Social, conforme eu falei, através do S1299, né, que é a folha de fechamento, e no caso da FD-Reinf, o 2099. Então, deve refletir a contribuição atualizada. E caso haja divergências, ou seja, você não atualizou, ele vai gerar divergência. E nesses envios podem resultar recolhimentos incorretos e obrigar a empresa a retificar informações, pois muitas empresas utilizam o seu resumo de folha para determinar o que ela vai gastar, o que ela vai precisar ter ali naquele dia para efetuar os pagamentos. Então, é muito importante o monitoramento contínuo do desempenho SST. Acompanhar os indicadores de saúde e segurança ao longo do ano ajuda a identificar oportunidades de redução desse FAP no próximo ciclo.
né, o investimento na prevenção de acidentes, melhorias no ambiente de trabalho e treinamentos adequados para gerar economia significativa no futuro. Revisão conjunta junto com a área de segurança. O cálculo do FAP está diretamente ligado ao histórico de acidentes. Por isso, a atuação integrada do DP e do SESMIT é fundamental. Então, assim, a gente no departamento pessoal, a gente não pode trabalhar somente com a informação, colocar lá na folha e pronto. Não. Isso é valor, isso é dinheiro que a empresa gasta. Se for possível utilizar de uma forma mais estratégica, verifique os setores que estão gerando mais afastamentos por acidente, verifique quais são os acidentes, vê se tem alguma coisa correlacionada, né? Juntamente com o SESMIT, tente trabalhar com algo, né, que possa fazer diferença no próximo FAP, né? Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo uma cultura e uma forma de trabalho mais segura para todos os colaboradores, né? Então, é muito importante que as pessoas não utilizem o departamento pessoal só como preenchedores e parametrizadores de sistemas, né, ou conferência, e sim como algo que possa ser estratégico, que possa reduzir custos e gastos pela empresa através de análises que estão todas contidas na folha de pagamento, juntamente com o pessoal de segurança, certo? Bom, vamos lá então para o próximo item, que também é tão quão importante, que é, né, a reoneração de folha. Bom, a reoneração de folha, ela começou, né? Ela começa também a partir de 1º de janeiro de 2026, mas ela começou em 2025, utilizando então 5%. E a Lei 14.973 de 2024 determinou o fim gradual do regime especial de exoneração, que iniciou desde 2012, e permitia que as empresas de 17 setores recolhessem a contribuição previdenciária patronal com base no faturamento bruto, em vez, né, sobre a folha de pagamento. O objetivo dessa transição é retornar gradualmente à cobrança tradicional sobre 20% da folha, com ajustes anuais até 2027. E essa mudança exige assim, da gente uma atenção especial ao departamento pessoal, que precisa adaptar os cálculos, revisar as políticas de contratação e ajustar os sistemas internos para cumprir corretamente as novas exigências legais. O que muda na prática, né? Com a reoneração, as empresas dos setores de benefícios pela desoneração terão de voltar ao modelo tradicional de recolhimento previdenciário, com o aumento progressivo da contribuição sobre folha. E o processo ocorre conforme essas etapas que eu estou demonstrando para vocês. Em 2025, passou de 0 para 5%. Então, o ano de 2025, todas as empresas que eram desoneradas passaram a recolher 5%. Em 2026, irá ser 10% para o ano todo, porém, durante esse período, o 13º salário permanece totalmente desonerado, sem incidência de contribuição previdencial. Ou seja, de 2025 a 2027, no 13º é desonerado. Porém, nas folhas de janeiro a dezembro, de 2026 a 10% e de 2027 retornará a 20%, ok? Então, para adequar esse cenário de remuneração, o departamento pessoal e a área fiscal precisam garantir que a empresa cumpra exigências legais, sem comprometer a operação. Começa pela revisão dos cálculos da folha de pagamento, atualize a forma de apuração de encargos previdenciários, que passam a ter incidência parcial sobre a folha conforme o cronograma, né, e transição estabelecido pela legislação. Em paralelo, atualize o sistema de folha. Ele deve ser parametrizado para que reflita corretamente as novas alíquotas. Isso evita inconsistência nos cálculos, multas ou erro no envio das informações do social. Por fim, o monitoramento do quadro de pessoal é uma etapa que envolve diretamente o RH. Manter pelo menos 75% do número médio de empregados em relação ao ano anterior é uma condição obrigatória para continuar o benefício, né, fiscal durante a transição. Portanto, os números devem estar bem calibrados para a decisão estratégica da empresa. E, gente, existem impactos
para o departamento pessoal quando se refere à reoneração da folha, porque reflete diretamente na rotina do DP e exige atuações estratégicas da área. E qual que seriam essas, né? Recalcular, por exemplo, encargos trabalhistas, uma vez que ele foi alterado, né, as mudanças na base de cálculo, existem ajustes mensais e maior atenção no fechamento da folha. Atualizar as parametrizações do e-social, porque essa informação precisa ser enviada ao e-social, né, e esses envios precisam estar de acordo com o que está na sua folha, com o que está lá no e-social. Participação do planejamento orçamentário, porque você precisa avisar que no próximo ano já está ali, né, que voltam a crescer gradualmente e fornecer as informações precisas para a contabilidade e para o financeiro. Revisar políticas de contratação e remuneração, porque existe um aumento de custo que pode levar a empresa a reavaliar o seu modelo de contratação, os seus pacotes de benefícios ou estratégias de retenção de talentos. E, claro, monitorar indicadores de pessoal, né, manter a média mínima exigida, né, pelos empregados será essencial para poder não perder benefícios durante a transição. Então, é muito importante que essas questões sejam bem analisadas, conferidas, revisadas, né, para não ocorrer nenhum tipo de problema nesse sentido. Bom, antes um pouquinho, né, de falar sobre o reembolso e as deduções, eu preciso deixar bem claro as questões de atualizações de tabela, né, do salário mínimo. Isso também reflete no INSS e no salário família. Quando altera, né, o salário mínimo, nós precisamos entrar na sua folha de pagamento, tirar uma relação de salários e verificar se tem alguém que está recebendo menos do que o mínimo exigido, o mínimo nacional, que hoje é R$ 1.621. E também atualizar a tabela e o salário família. Nós também temos, né, muitos índices que dependem dos valores que são referentes ao salário. Exemplo, nós temos insalubridade, que é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Nós temos a questão de menores aprendizes, que tem ali o valor do seu salário calculado com base no salário mínimo. Nós temos também algumas questões que precisamos analisar, principalmente nessas alterações, quando a base de cálculo é o salário mínimo. Então, precisa sempre ficar atento, principalmente porque existem salários mínimos que podem variar por região. Então, nesses casos, é obrigatório estar analisando ali tanto o acordo coletivo quanto o salário mínimo da região para verificar se está dentro dos pisos regionais, né, fixados em legislação estadual ou municipal. E devem ser respeitadas nessas bases nacionais previstas como decreto do salário mínimo. Então, quando a gente faz alteração de salário mínimo e esse ainda não está de acordo com o salário regional, a gente faz a alteração, porque não pode ter ninguém abaixo do mínimo, né? E aí, depois faz de acordo, assim que sair o novo decreto, faz de acordo, né, com o novo acordo e paga-se a diferença. Então, fiquem bem atentos. Essas atualizações são publicadas por decretos e portarias do Diário Oficial da União e têm a vigência do 1º dia de janeiro de cada ano. Então, o salário mínimo é um valor nacional definido por decreto governamental e é aplicado com base em cálculos trabalhistas e previdenciários. O INSS, que é a tabela de contribuição do segurado empregado, é a atualização por portaria, né, com faixas e alíquotas progressivas para retenção mensal sobre remuneração. E o salário família também é atualizado por portaria e utilizado quando aplicado, né, para os empregados dependentes, que possuem dependentes. Então, é muito importante ficar bem atento, né, conferir, verificar se está tudo certo, para poder não correr o risco de deixar de pagar para alguém de forma correta, porque isso também pode trazer problemas para a empresa. Nós temos também a questão do pedido de reembolso, né, de sobra de deduções de salário família, salário maternidade, entre outros. E esses reembolsos se referem à utilização de um valor menor do que, né, o que foi utilizado ali nas deduções de salário família no e-social, que pode ser objeto de pedido de reembolso junto à Receita. Essa rotina exige um preenchimento de formulário, um sistema de receita, um ambiente, né, e a declaração fiscal, observando a competência de dezembro do ano anterior.
Essa exigência é algo mencionado em agendas de obrigações de departamento pessoais como item de conferência essencial logo no início do ano. Mas, né, é sempre algo que nem todas as empresas fazem, mas é bom pontuar aqui também. Então, em resumo, antecipe os prazos. Quando houver feriado municipal ou regional, não deixa para depois, faça agora. Dê uma olhadinha, entra na prefeitura da sua cidade, verifica os feriados municipais, confirma os feriados nacionais, verifique se está tudo certinho. Assegure a autorização formal no caso de contribuições, né? Confirma direitinho como que estão as suas convenções. Se você precisa alterar alguma coisa, se você precisa pagar algo referente àquilo que está pedindo nas convenções, porque muitas convenções antecipam alguns pagamentos em janeiro, fazem algumas segundas autorizações de pagamento, né, em percentual sobre o salário. Então, é necessário analisar. Atualize o FAP e parametrize o seu sistema de folha manualmente, porque nesse caso, na maioria deles, tem que ser preenchido manualmente. Use as tabelas do governo, né, para salário mínimo, INSS, salário família, tá? E não esqueça, né, de fazer os preenchimentos de pedidos, né, que a gente possa ter. E essas atualizações que entram em vigor em 2026 reforçam o quanto o departamento pessoal está no centro das transformações legais e operacionais das empresas. Mais do que acompanhar prazos e normas, é hora de entender o impacto das mudanças e garantir os processos internos estejam alinhados à legislação. O cenário exige atenção redobrada, mas também traz oportunidades. A modernização dos sistemas torna o trabalho do DP mais estratégico, com foco em gestão de dados, prevenção de passivos e eficiência operacional. Então, para vocês, assim, eu trouxe algumas coisas que eu não vou falar completamente aqui, mas outras eu os toco, né? Além do imposto de renda, que já é algo que começa em janeiro para algumas e já começou em dezembro para outras, é muito importante você atualizar as tabelas, confirmar se está tudo certinho, mas também verificar as naturezas, as novas naturezas do e-social. A tabela 3 do e-social terá uma nova configuração a partir de 1º de janeiro de 2026 e é um ponto central da atualização e do desmembramento de algumas naturezas de rúbricas que hoje são usadas de forma genérica para situações com incidências tributárias diferentes. A alteração, portanto, ajuda a evitar que rúbricas com incidências diferentes sejam indevidamente combinadas. Conforme o governo, essa novidade também melhora a qualidade e a confiabilidade dos dados, o que garante que as informações transmitidas ao e-social reflitam com precisão a natureza de cada pagamento. A medida se dá em sequência uma série de outras alterações iniciadas em agosto de 2025, determinadas na nota técnica 1.3, S 1.3, número 4/2025, e a maior parte das mudanças definidas no documento já está em vigor. E, no entanto, dia 1º de janeiro, há novidades. Outra questão que eu preciso deixar bem claro para vocês, né, é que o informe de rendimento com o fim da DIRF, né, a declaração de imposto sobre renda retido na fonte, não precisará ser entregue em 2026. A DIRF não precisará ser entregue em 2026. Essa obrigação acessória, que por anos foi motivo de atenção e correria no início do ano fiscal, foi oficialmente substituída pelo envio contínuo de informações por meio do e-social e da FTR-Inf. Porém, né, esse processo que começou em 2025, agora, né, o banco de dados já deve estar alimentado para a geração do informe de rendimento colaborador. Mas o informe de rendimento, obrigação que permanece, embora a DIRF deixe de existir, o informe de rendimentos dos colaboradores continua obrigatório e ele deve ser disponibilizado até o último dia de fevereiro do ano seguinte aos rendimentos. Então, 2025, último dia de fevereiro de 2026, o informe deve conter de forma clara e detalhada todos os valores, né, pagos para os colaboradores, de remuneração, de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária, de participação de lucros,
Se houver outros rendimentos tributáveis ou isentos, os dados, né, devem ser devidamente declarados no E-Social, na FDRINF. Também deve informar ali se teve utilização do plano de saúde, o que foi descontado desse colaborador. E um ponto em destaque para o DP é que se houve algum erro no informe, não haverá retificação no programa da DIF. Você terá que ajustar os eventos na competência correta e reenviar. Então, assim, é muito importante a atenção, a conferência, e essa já tem que começar em janeiro. Você não pode deixar para fevereiro. Aliás, deveria ter começado antes, mas se você ainda não olhou, olhe agora. O trabalho em feriados, né, e domingos. A partir de 1º de março de 2026, começa a valer uma mudança mais relevante na legislação trabalhista dos últimos anos. Né? Entra, né, então, em vigor a Portaria 3665 de 2023, que altera a regra para o trabalho em feriados e domingos em empresas que atuam em atendimento direto ao público. É o caso do comércio geral, né, de serviços, supermercados, farmácias e similares. E assim, a principal novidade é que a autorização automática para o trabalho nesses dias deixa de existir. Isso significa que as empresas precisarão observar novos procedimentos legais para manter o funcionamento. E aí é que está, né? São várias questões que já estão aí. Também, né, vai ocorrer, a partir de 26 de maio de 2026, as alterações para a NR1. E aí, a sua empresa está preparada? Já foram feitos os ajustes necessários para análise, né, dos riscos psicossociais que existem na sua empresa? É obrigatório. Reflete a mudança na área da saúde e da segurança, mas também passa a incluir fatores que impactam diretamente, né, na saúde mental e na produtividade da sua empresa. Então, assim, é muito, muito mesmo importante que as pessoas estejam preparadas para atuar, para saber como fazer e como lidar com cada situação. Eu vou fazer depois um vídeo sobre cada situação para divulgar para vocês. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal e vem nos acompanhando. Eu sempre vou trazer alguma coisa diferente para que vocês possam estar visualizando e entendendo como funciona cada um. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui, só pedindo para que esse é um alerta, né? Para quem ainda não mexeu, para quem ainda não viu como deve estar no sistema, para dar uma olhadinha e confirmar se já tem algo feito, se já está tudo ok para as entregas, ok? Bom, eu estou aqui, qualquer coisa vocês podem entrar em contato, dúvidas deixem nos comentários, precisar falar comigo, estou à disposição e até mais.